Existem coisas no fundo do oceano que a ciência prefere chamar de dados inconclusivos. Mas quando você olha para um registro como este, a palavra inconclusivo parece pequena demais. Durante décadas, nos disseram que o abismo era escuro e vazio. Mas os arquivos das missões profundas contam outra história. Uma história cheia de leituras anômalas, formas impossíveis e registros biológicos que não deveriam estar lá. Hoje, nós vamos abrir esses arquivos. Durante décadas, acreditou-se que o fundo dos oceanos era um território praticamente vazio. Escuro, estável, quase imutável. Mas dados coletados em missões oceanográficas profundas mostram que essa ideia está incompleta. Existem registros reais, técnicos, obtidos por sensores, câmeras e sistemas acústicos. Registros que não apontam para algo fantasioso, mas que também não permitem uma conclusão definitiva. Não estamos falando de boatos. Estamos falando de dados arquivados. Expedições científicas que alcançaram grandes profundidades voltaram à superfície com leituras difíceis de interpretar. Imagens fragmentadas, sinais acústicos anômalos, variações biológicas fora do padrão esperado para aquele ambiente extremo. Nada disso indica, por si só, algo extraordinário. Mas tudo isso indica que há lacunas reais no nosso entendimento. O oceano profundo ainda é um dos ambientes menos observados do planeta. E quando os dados são escassos, a interpretação exige cautela, método e tempo. Hoje, vamos analisar o que esses registros realmente mostram. E, principalmente, o que eles não permitem afirmar. Porque, entre o dado real e a especulação, existe uma fronteira clara. E ela precisa ser respeitada. Para entender esses registros, é preciso começar pelo básico. O que, de fato, as missões oceanográficas profundas conseguem medir. Analistas explicam que essas expedições não buscam criaturas ou fenômenos isolados. Elas coletam dados ambientais, sensores de pressão, temperatura, composição química da água, leitura de partículas orgânicas e, em alguns casos, imagens captadas por veículos operados remotamente. Boa parte dessas missões utiliza sonar de varredura ampla, um sistema acústico que não vê objetos de forma direta. Ele interpreta retornos de som, ecos, densidades, movimentos relativos. O resultado não é uma imagem clara, mas um perfil de leitura. É nesse ponto que surgem os primeiros limites. Em grandes profundidades, a pressão extrema e a ausência de luz afetam a qualidade dos dados. Câmeras operam no limite. Sensores sofrem interferência. O próprio ambiente gera ruído. Documentos técnicos indicam que leituras profundas precisam ser tratadas com margens amplas de erro. Isso significa que nem toda variação registrada representa algo anormal. Muitas vezes, representa apenas o limite do equipamento. Ainda assim, algumas leituras chamam atenção. Não pelo que sugerem, mas pelo que não conseguem explicar com os parâmetros conhecidos. É aí que surgem os chamados registros inconclusivos. Eles não afirmam nada, mas também não se encaixam perfeitamente no esperado. Esse é o ponto crítico. Antes de qualquer interpretação, é preciso entender como o dado nasce, e quais são as condições em que ele foi registrado. Sem isso, qualquer leitura posterior perde valor técnico. No próximo passo, vamos olhar exatamente para esses registros que ficaram em aberto, e por que a própria ciência prefere classificá-los como inconclusivos, e não como explicados. Quando os dados retornam à superfície, eles passam por um processo rigoroso de validação. Analistas cruzam leituras, comparam históricos, eliminam falhas técnicas conhecidas. Mesmo assim, nem todos os registros chegam a uma conclusão fechada. Documentos científicos e relatórios de expedições indicam que existe uma categoria específica para esse tipo de caso. Registros oficialmente classificados como inconclusivos. Isso não significa erro. Significa limite. Algumas leituras acústicas mostram movimentos que não se encaixam em padrões conhecidos de correntes. Certas imagens apresentam formas parciais, sem definição suficiente para identificação biológica. Em outros casos, sensores registram variações químicas ou orgânicas fora do intervalo esperado. Esses dados são reais. Foram medidos. Estão arquivados. Mas não atingem o nível de evidência necessário para uma conclusão científica. Aqui está a primeira revelação concreta deste vídeo. Existem registros classificados como não identificados não porque apontem algo extraordinário, mas porque faltam dados complementares.
A ciência não preenche lacunas com suposições. Ela prefere manter o registro aberto. Você já sabia que muitos dados reais permanecem sem conclusão simplesmente por falta de evidência suficiente? Expedições oceanográficas trabalham com protocolos claros. Quando um dado não pode ser reproduzido, isolado ou confirmado por muitas fontes, ele não é descartado. Ele fica em observação. Esse é um ponto que costuma ser mal interpretado fora do meio científico. Registro inconclusivo não é mistério. É cautela metodológica. E é justamente nessa diferença que surge o maior erro de leitura por parte do público. Um erro que transforma dado incompleto em narrativa exagerada. No próximo trecho, vamos entender como isso acontece. E por que esse desvio é tão comum quando o assunto envolve o oceano profundo. O erro mais comum não está no dado. Está na leitura. Analistas apontam que, fora do ambiente científico, registros inconclusivos costumam ser tratados como respostas incompletas que precisam de uma explicação imediata. Essa expectativa cria um atalho cognitivo perigoso. Quando algo não foi explicado, assumir-se que algo está sendo escondido, ou que a explicação conhecida é insuficiente. Esse desvio acontece porque o público costuma confundir três coisas diferentes: dado registrado, hipótese em teste, conclusão confirmada. Na prática científica, essas etapas nunca se misturam, mas fora dela, elas frequentemente se sobrepõem. Aqui ocorre a quebra de padrão. O problema não é a ausência de resposta. O problema é a pressa por uma resposta definitiva. Registros inconclusivos não apontam para algo extraordinário. Apontam para limites temporários do conhecimento. Dados de arquivo mostram que grande parte do que hoje é plenamente explicado já passou, em algum momento, por essa fase intermediária. Leituras parciais. Observações incompletas. Evidências insuficientes. A ciência avança assim, por acúmulo, não por revelação imediata. Quando esse processo é ignorado, o espaço entre o dado e a conclusão vira terreno fértil para exageros. E o oceano profundo, por ser pouco observado, amplia essa sensação de lacuna. Mas essa lacuna não é narrativa. Ela é técnica. E entender por que o oceano distorce informações é essencial para interpretar qualquer registro vindo das grandes profundidades. É exatamente isso que vamos analisar a seguir. O oceano profundo não é apenas distante. Ele é hostil à observação. A pressão em grandes profundidades comprime estruturas, afeta sensores e reduz a durabilidade dos equipamentos. A ausência quase total de luz limita a captura de imagens. A água, por si só, distorce sinais acústicos. Tudo isso altera a qualidade do que é registrado. Analistas técnicos descrevem esse ambiente como um gerador natural de ruído. Sonar, por exemplo, não produz imagens diretas. Ele interpreta retornos de som. Qualquer variação de temperatura, salinidade ou densidade da água pode alterar esse retorno. Um eco pode indicar uma rocha, ou um desnível, ou um agrupamento biológico conhecido. Em certos casos, o padrão não se encaixa perfeitamente em nenhum deles. Isso não significa algo fora do comum. Significa a ambiguidade do sinal. Câmeras enfrentam outro problema. Em profundidades extremas, a iluminação artificial cria sombras duras, reflexos e áreas de contraste elevado. O resultado são imagens parciais, com bordas indefinidas. Fragmentos visuais que não permitem identificação precisa. Documentos de expedições indicam que muitas dessas imagens são descartadas por não atenderem critérios mínimos de clareza. Outras permanecem arquivadas, aguardando tecnologias futuras capazes de interpretá-las melhor. Esse é um ponto decisivo. O ambiente não apenas esconde informação, ele a deforma. Por isso, leituras profundas exigem cautela redobrada. O erro não está em admitir a limitação. O erro está em extrapolar além do que o dado permite. Quando esse contexto é ignorado, qualquer leitura fora do padrão parece indicar algo anômalo. Mas, na maioria das vezes, o que temos é um dado legítimo operando no limite do método. E esse limite cria um intervalo inevitável. O espaço entre registrar e concluir. É nesse intervalo que surgem dúvidas. E é nele que a ciência decide avançar devagar. No próximo trecho, vamos entender como esse intervalo funciona. E por que a ausência de resposta imediata não é falha, mas parte do processo científico. Entre o momento em que um dado é registrado e o instante em que uma conclusão é publicada, existe um intervalo técnico, um período silencioso, muitas vezes longo. É nesse intervalo que a ciência trabalha com mais rigor.
Registros coletados em missões profundas passam por validações sucessivas. Analistas independentes revisam leituras. Dados são comparados com séries históricas. Modelos são ajustados. E, em muitos casos, a conclusão é adiada, não por indecisão, mas por método. Documentos de instituições oceanográficas indicam que um registro só é considerado conclusivo quando pode ser reproduzido ou confirmado por múltiplas fontes. Sem isso, a classificação permanece aberta. O dado não é descartado. Ele fica em observação. Esse processo pode levar anos. Durante esse período, relatórios internos usam termos precisos. Inconclusivo. Dados insuficientes. Necessidade de nova coleta. Nenhuma dessas expressões aponta para ocultação. Elas apontam para cautela. Aqui é importante separar expectativa pública de prática científica. A ciência não responde no ritmo da curiosidade. Ela responde no ritmo da evidência. Quando um dado não permite conclusão segura, a resposta mais responsável é não concluir. Dados de arquivo mostram que muitos fenômenos hoje plenamente compreendidos permaneceram, por décadas, nessa zona intermediária, nem explicados, nem negados, apenas aguardando instrumentos melhores e contexto suficiente. Esse intervalo não é um vazio, é um espaço de verificação. Ignorar esse processo leva a interpretações apressadas. E, no oceano profundo, onde novas coletas são raras e caras, esse intervalo tende a ser maior. É por isso que alguns registros permanecem abertos por tanto tempo. Não porque escondam algo, mas porque ainda não há elementos suficientes para fechar a análise. A partir desse ponto, a discussão muda de natureza, sai da biologia marinha e entra no campo dos protocolos, classificações e documentos técnicos que explicam por que um registro continua sem conclusão pública. A partir daqui, o olhar precisa mudar. Porque o que mantém muitos registros em aberto não está no oceano. Está nos documentos. Relatórios técnicos, classificações internas e protocolos oficiais definem com precisão quando um dado pode ser divulgado como conclusivo e quando ele deve permanecer classificado como inconclusivo. Documentos de expedições oceanográficas mostram que existem níveis formais de validação. Um registro precisa atender a critérios específicos: clareza mínima, redundância de leitura, confirmação cruzada. Sem isso, ele não avança no processo. Esse sistema não foi criado para esconder informação. Foi criado para evitar erro público. Em alguns casos, registros técnicos chegam a instâncias administrativas ou militares, especialmente quando envolvem áreas estratégicas, rotas submarinas ou regiões de interesse geopolítico. Nesses cenários, a liberação de dados passa por camadas adicionais de revisão. Documentos desclassificados indicam que isso não altera o conteúdo do registro, apenas controla o momento e o contexto da divulgação. Aqui surge uma confusão recorrente. Classificação não significa ocultação. Significa protocolo. Um dado pode ser real, medido e validado tecnicamente, e ainda assim não ser divulgado como conclusão pública. Quando esses processos são ignorados, cria-se a impressão de que existe algo sendo escondido. Mas, na prática, o que existe é uma cadeia de verificação mais longa, mais rígida, mais conservadora. Isso explica por que alguns registros permanecem em relatórios técnicos por anos, sem uma narrativa final associada. Eles não são descartados, tampouco promovidos a explicações definitivas. Eles aguardam. E é justamente essa espera que separa o dado real da especulação. A ciência admite o ainda não sabemos. O exagero, não. No próximo passo, vamos organizar critérios simples para que qualquer pessoa consiga distinguir o que é registro legítimo do que é apenas extrapolação narrativa. Depois de entender como os dados são coletados, validados e classificados, o passo seguinte é mais prático. Como diferenciar, na prática, dado real de especulação? Analistas de ciência de dados e pesquisadores oceanográficos utilizam critérios simples. E eles podem ser aplicados por qualquer pessoa disposta a observar com atenção. O primeiro critério é a origem do registro. Dados reais vêm de expedições documentadas, de instituições identificadas, de relatórios técnicos acessíveis ou citáveis. Quando a fonte não é clara, o valor do dado cai drasticamente. O segundo critério é a linguagem utilizada. Relatórios científicos usam termos precisos: indício, inconclusivo, necessidade de nova coleta. Narrativas especulativas usam afirmações fechadas onde os dados não permitem fechamento.
Essa diferença é visível. O terceiro critério é a reprodutibilidade. Um registro isolado pode ser legítimo, mas, sem repetição ou confirmação cruzada, ele não sustenta uma conclusão ampla. A ciência trabalha com padrões, não com eventos únicos interpretados fora de contexto. Aqui está a chave para o espectador cético. Perguntar menos o que isso significa, e perguntar mais o que isso permite afirmar. Quando essa pergunta guia a leitura, a especulação perde espaço. Dados de arquivo mostram que muitos registros anômalos deixam de parecer extraordinários quando inseridos em séries maiores. O que parecia único se revela variação. O que parecia estranho se encaixa no intervalo normal do sistema. Isso não elimina o desconhecido, mas o coloca no lugar correto. O oceano profundo continua sendo um território pouco observado. Novos dados virão. Novas leituras surgirão. Algumas permanecerão abertas por anos. E isso não é um problema. É o funcionamento esperado da investigação científica. Com esses critérios em mente, o espectador ganha algo raro: autonomia intelectual para lidar com o desconhecido. No encerramento, vamos organizar essa leitura e entender por que o método é mais importante que qualquer explicação rápida. Ao final dessa análise, o quadro fica mais nítido. Existem dados reais, existem registros anômalos, e existem, também, limites claros para o que esses dados permitem afirmar. O oceano profundo ainda é um dos ambientes menos observados do planeta. Não por falta de interesse, mas por dificuldade técnica. Pressão extrema, distâncias enormes, custos elevados. Cada nova missão amplia o conhecimento, mas também revela novas lacunas. É aqui que o pensamento crítico faz diferença. A ciência não se apressa em concluir. Ela aceita o ainda não sabemos como parte legítima do processo. Registros inconclusivos não são provas ocultas. São sinais de cautela metodológica. São dados aguardando contexto, repetição ou tecnologia mais adequada. Ao longo da história científica, inúmeras descobertas passaram por esse mesmo estágio intermediário. Nenhuma manchete, nenhuma explicação definitiva, apenas observação cuidadosa e tempo. Quando esse caminho é ignorado, o desconhecido vira espetáculo. Quando ele é respeitado, vira conhecimento. Em um cenário onde informações incompletas circulam rapidamente, distinguir dado real de especulação é uma habilidade cada vez mais valiosa, especialmente quando o tema envolve ambientes extremos, pouco acessíveis e tecnicamente complexos. O oceano profundo ainda guarda muitas perguntas, mas as respostas virão pelo método, não pelo excesso de conclusões. Em um mundo de informações rápidas, o seu olhar crítico continua sendo a melhor ferramenta. O que esses registros mudam na sua forma de interpretar o desconhecido